Paz do Senhor, meus irmãos. Nós estamos aqui para a gravação de mais uma videoaula do canal EBD em Estudo. Eu sou o Diácono Eduardo, estou aqui com o Diácono Diego. E juntos nós estaremos comentando a lição de adultos, lição de número 6. Estamos comentando aqui da Igreja Assembleia de Deus, Congregação Boa Esperança, setor 2, das igrejas da Assembleia de Deus no Rio Grande do Norte, Parnamirim e Aderne, sobre a direção do pastor Georgen Silva. E, como nós já falamos, estamos comentando a lição da CPAD de adultos. E nesse trimestre tem o tema A Carreira que nos está proposta. Você que é aluno da EBD, está acompanhando essas lições, está vendo que é um comentário fantástico, né? São lições de bastante importância para a nossa vida espiritual. E vai falar o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. Cada lição é um grande aprendizado que nós tiramos para a nossa vida espiritual. E a lição de número 6 tem por tema as nossas armas espirituais. Então você já conhece o nosso programa, curte, compartilha para seus familiares, para a sua igreja, sua congregação. E você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações de todas as videoaulas que forem gravadas. Você vai estar recebendo aí a notificação em primeira mão. Como já falei, o título dessa lição é As Nossas Armas Espirituais. E o textuário se encontra em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, que diz: Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. A verdade prática vai dizer: diante da batalha espiritual, temos poderosas armas espirituais à nossa disposição. A palavra de Deus, a oração e o jejum. Então, como nós sabemos, nós temos uma vida terrena, uma vida carnal, como uma vida que nós podemos ver, visualizar, né, que é de carne e osso, algo concreto que nós podemos tocar, que nós podemos pegar. Mas também existe uma vida espiritual. Existe um mundo espiritual que nós, pelos olhos carnais, nós não conseguimos ver. Mas esse mundo existe e a palavra de Deus ela é bem sucinta, ela é bem clara a respeito desse mundo espiritual. E assim como na nossa vida terrena, carnal, existem armas, existem formas de lutar, na mesma forma, na vida espiritual, existem armas para vencermos situações, para vencermos as coisas espirituais. Né? E a palavra de Deus, ela nos orienta também a respeito disso. Você que é professor, que é aluno da Escola Bíblica Dominical, estará fazendo a leitura bíblica em classe, que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, do versículo 1 ao 4, e do versículo 16 ao versículo 20. E na introdução, o nosso autor desta lição vai dizer que na lição anterior nós estudamos a respeito de 3 opositores que se mostram como obstáculos da nossa jornada. E aí foi citado o diabo, a carne e o mundo. E nesta lição nós vamos falar de 3 armas, né, que nós podemos usar para vencermos as adversidades do mundo espiritual, que é a palavra de Deus, a oração e o jejum. Estaremos falando disso nos 3 tópicos dessa lição. Então, desde o início de nosso andar com Cristo, desde quando aceitamos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador, estamos dentro de uma batalha espiritual que só terá fim com o arrebatamento da igreja para o céu. Na verdade, quando aceitamos a Cristo, essa batalha espiritual, essa visão do mundo espiritual fica mais claro. Né? À medida que nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, passamos a ser guiados pelo Espírito Santo de Deus, nós temos uma ideia maior do que se trata o mundo espiritual. E aí podemos entender muitas situações em qual passávamos no mundo, outrora, sem o entendimento desse mundo espiritual, e aí começam a se encaixar as coisas, começamos a entender mais a respeito desse mundo espiritual. E as formas de como podemos vencer as adversidades do mundo espiritual estão contidas na palavra de Deus. Amém. E o primeiro tópico da nossa lição é as armas do crente. O seu título é As Armas do Crente.
E o primeiro ponto seria as armas. Aqui o comentarista da lição se preocupa em descrever as armas que aparecem no Antigo e no Novo Testamento, armas de ataque para nos levar ao entendimento de que, como já ouvimos, o mundo espiritual existe, mas a batalha lá é com armas espirituais. A Bíblia fala de espada, de arco, de flecha, de lança, de candeleiras, armas de ataque, armas de defesa. Mas é importante lembrar que no Novo Testamento, mais do que no Antigo Testamento, essa batalha é no reino espiritual. E que sabemos que não combatemos contra a carne e nem o sangue. E isso nos dá a certeza de que no reino espiritual precisamos de armas espirituais. Assim como nós sofremos ataques espirituais de Satanás usando o mundo e a carne. O comentarista também fala sobre o aspecto diferenciado, né? Mesmo no Antigo Testamento, o soldado judeu, israelense, ou hebreu, ou israelita, ele era instado a confiar não na sua espada, não no seu escudo, né? E o salmista, lá no Salmo 20, verso 7, vai dizer assim, que uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. E percebemos aí que mesmo no Antigo Testamento, num cenário de muito ataque, não só espiritual, mas ataques das nações vizinhas, já ficava claro que mais poderoso do que um exército muito forte é a ação do Senhor nosso Deus, no reino espiritual. Verdade. O segundo subtópico tem por tema as estratégias do inimigo. Como toda guerra, existe a liderança da guerra, os generais, os comandantes, aqueles que bolam as estratégias para que a guerra seja bem sucedida. Da mesma forma, no mundo espiritual. E o inimigo ele tem as suas estratégias, tem a sua maneira de agir, e ele, como qualquer outro soldado que sai à guerra, ele bola uma estratégia para vencer, né? Então, se nós também não estivermos arraigados na palavra de Deus, nas armas que nós vamos falar aqui nesta lição, então estaremos sucintos, estaremos sujeitos a cair, a perder essa guerra que é espiritual. Mas se nós estivermos de acordo com a palavra de Deus, certamente o Senhor ele estará nos livrando através da sua preciosa palavra, das armas que a palavra nos ensina. Então não devemos desprezar o poder do inimigo, né? Satanás, ele era um anjo de luz, ele tinha muito poder no céu, foi-lhe dado muito poder. E ele foi expulso dos céus, mas ele não perdeu esse poder, ele ainda é poderoso. Então, nós não devemos subestimar o poder do inimigo. Existem algumas igrejas aí que muitas vezes citam algumas coisas, né, principalmente em algumas igrejas neopentecostais, e fala que você vai pisar a cabeça da serpente, que você vai fazer isso, vai fazer aquilo. Não, você não vai fazer isso. Quem vai pisar a cabeça da serpente vai ser Jesus Cristo, né? E nós não devemos subestimar o poder do inimigo. O inimigo ele tem poder para fazer diversas coisas. A palavra de Deus vai citar em vários versículos, né, que ele tem poder para arrebatar a boa palavra do coração. Ele tem poder para buscar altas posições com mentiras. Ele pode usar pessoas para trair. Ele pode escravizar. Ele pode enfraquecer a fé do crente. Pode enganar com doutrinas demoníacas. Tudo isso ele tem poder. E a palavra de Deus vai mostrar em vários versículos tudo isso que o inimigo fez. E não é por acaso que o apóstolo Pedro nos alertou a respeito da sagacidade dos inimigos. Lá em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, vai dizer: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então o inimigo ele não está de brincadeira. Ele está só esperando um vacilo de cada um de nós para que ele possa, assim,
agir na vida de cada um de nós. Então devemos estar sempre alerta, como Jesus Cristo, como o apóstolo Paulo fala aos Tessalonicenses. Devemos estar sempre vigiando, orando sem cessar e buscando estarmos alicerçados na palavra de Deus. Muito bem, no terceiro ponto desse primeiro tópico, vamos ver o chefe de toda a força do mal. A Bíblia deixa claro, especialmente no Novo Testamento, fica muito clara a figura de Satanás como o inimigo do reino de Deus. Percebemos que o mundo está sob a influência de Satanás. Precisamos lembrar que o mundo está inclinado às suas mentiras, que essa é a natureza do homem natural. Isso implica que existe um reino espiritual maligno em contraposição ao reino espiritual de Deus. Como nós observamos hoje, muitas pessoas com um triunfalismo que não coaduna com as Escrituras. Nós percebemos que Paulo não sentiu nenhuma vergonha em admitir que Satanás foi capaz de impedir, em certo momento, o avanço da obra missionária. Coisa que eu acho que esses triunfalistas hoje teriam dificuldade de fazer. Mas é preciso ter essa noção clara de que estamos em guerra espiritual, que Satanás é uma personalidade em oposição à igreja e que estamos em um cenário de contraposição e batalha. Isso, irmãos, nos leva a entender a urgência de lançar mão de armas espirituais. O tema dessa lição. Porque ninguém que tem o mínimo de juízo vai estar no meio da guerra desapercebido, desarmado e, o que é pior, despreparado. Então, essa lição vem nos trazer à memória essa realidade espiritual. Então, existe oposição espiritual. Não podemos esquecer que em 2 Coríntios 4, Paulo diz: Satanás é o Deus deste século. Então, existe um reino que é por usurpação, é claro, mas existe um poder espiritual em oposição à igreja, encabeçado por Satanás, a serpente. Verdade. O segundo tópico tem o título As Três Armas Espirituais do Cristão. E aí nós entramos nas armas que nós já citamos na introdução desta lição, que é a palavra de Deus, a oração e o jejum. E o primeiro subtópico fala sobre a palavra de Deus, né? E o Senhor Jesus disse que não vivemos apenas de pão, não vivemos só de pão, Mateus capítulo 4, versículo 4, mas de toda a palavra de Deus. Essa palavra foi citada por Jesus Cristo no momento em que ele foi tentado no deserto por Satanás. Ele estava no deserto jejuando e Satanás apareceu para tentar a Jesus Cristo e mandou que ele transformasse aquelas pedras em pães. Jesus Cristo estava jejuando no deserto, estava ali sendo provado, sendo tentado. E é claro que ele estava sentindo fome, como ser humano que ele era naquele momento, ele sentia fome. Então Satanás tentou ele para que ele transformasse as pedras em pães. E aí Jesus Cristo fala, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o apóstolo Pedro também nos aconselha, na sua primeira epístola, no capítulo 2, versículo 2, e vai dizer que nós devemos desejar afetuosamente o leite racional para o desenvolvimento da nossa salvação. Então, todo aquele que aceita Jesus Cristo, que se volta para Deus, é estritamente necessário e importante para a nossa vida espiritual que nós busquemos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor, que nós possamos ler a palavra de Deus, que possamos aumentar a nossa fé. Como é que nós aumentamos a nossa fé? Buscando a Deus, ouvindo a palavra de Deus, lendo a palavra de Deus, né? E a palavra vai dizer que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, se nós não alimentarmos a nossa fé, a nossa vida espiritual, nós não estaremos tendo um crescimento espiritual. Assim como o nosso corpo necessita de alimento, a nossa vida espiritual também necessita de alimento espiritual. E isso se dá através da palavra de Deus. A palavra de Deus é que nos ajuda
através do Santo Espírito de Deus, né, que é o autor da palavra de Deus, que foi ele que instruiu o homem, inspirou o homem a escrever a Bíblia Sagrada, né, que a palavra vai dizer que toda escritura ela é divinamente inspirada para redarguir, para ensinar, para exortar. Então, o Espírito Santo ele participou desse processo de salvação, né, inspirando as Sagradas Escrituras. Quando lemos as Sagradas Escrituras, que foi inspirado pelo Espírito Santo, nos alimenta, então gera a fé em cada um de nós, a fé vai sendo aumentada em cada um de nós. Então o Espírito Santo ele faz toda essa participação em nossa vida espiritual. Por isso que nós somos totalmente dependentes da presença do Espírito Santo em nossas vidas. Então logo quem se rende à palavra de Deus experimenta a influência frutífera da verdade divina. No momento em que nós nos entregamos verdadeiramente ao Senhor, todo o nosso entendimento, todo o nosso coração, nossa mente, então nós passamos a buscar o Senhor de uma maneira mais racional, né? Entregamos a Ele o nosso culto racional, culto com entendimento, sabendo exatamente o que estamos fazendo, para que nós viemos a esse mundo, qual é a nossa missão. Então tudo isso vai nos ajudar, a ajudar a nossa vida espiritual, para que nós tenhamos um crescimento diante do Senhor e assim possamos também orientar e ajudar outras pessoas a seguirem dessa mesma maneira de pensar. Muito bem, e no segundo ponto aqui desse tópico, nós vamos ver a oração, que é a segunda arma citada pelo comentarista da lição. Então, uma oração, queridos, é essencial. Nós vemos em Jesus Cristo uma vida de oração. Isso é um detalhe interessante, porque o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado, tinha uma vida de oração. Antes de escolher os seus discípulos, ele passa a noite inteira e a madrugada orando antes de fazer a escolha dos seus discípulos. Isso nos mostra a nossa dependência da oração. Todo crente que acha que a oração não tem importância não leu a Bíblia direito, não entendeu que a nossa dependência de oração é como a mesma que temos da palavra. O Espírito anseia por comunicar com Deus. Um pastor uma vez disse que a oração nos afasta do pecado e o pecado nos afasta da oração. E essa é uma realidade. Eu sei que não é fácil o ministério da oração, porque por muitas vezes dobramos os joelhos e parece que não faz diferença nenhuma. Mas, queridos, eu posso garantir que vale a pena insistir. É como cavar um poço. É só pedra, é só areia, até o momento em que você encontra um filete de água e aquela água multiplica e avança e cresce e você se alegra. Vale a pena insistir. O problema, irmão Eduardo, é que muitas pessoas não entendem que é um monte que você vai subir. Sobe, 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 não vê proveito nenhum, só cansaço, fadiga, porque está no meio da subida, e aí desiste, sobe da metade do caminho. Esse ministério da oração, queridos, exige de nós que a gente vá até em cima, para que a gente possa virar e contemplar lá do alto. É esse o processo, é resistir à subida até o fim. A gente não sente prazer na oração, porque não passa dos primeiros 5 minutos, 10 minutos, ainda está ali na metade da montanha. Não sentiu nenhuma alegria de chegar ao cume e ver a vista lá do alto. Como eu vi uma vez o pastor alegorizar sobre o ministério da oração. Queridos, a igreja sabia do ministério que tinha. Cada crente da oração. Quando Pedro é preso, nós vemos uma igreja que se volta para a oração pelo impossível. E Deus responde. Aquela igreja vê Pedro bater na porta depois de ser liberto milagrosamente. Então o comentarista da lição chama atenção para isso. Ele fala sobre Efésios 6,18, onde está descrito a armadura espiritual. E ele chama atenção para um detalhe, que afora todos os apetrechos da armadura, a espada, o escudo, o capacete, a sandália, a couraça,
apóstolo Paulo deixa à parte a oração, como se fosse o elemento fundamental que une, liga e ajusta todas essas coisas. Então é essa a realidade, queridos, a que precisamos estar atentos. A vida espiritual vai ser débil, fracassada, arruinada, se não tivermos uma vida de oração. Essa é a realidade expressa nas Escrituras e que vemos também nos homens de Deus, em Cristo Jesus, nosso maior exemplo. Amém. E a terceira arma, finalizando as 3 armas desse segundo tópico, é o jejum. A primeira palavra de Deus, a segunda oração, como o nosso irmão Diego falou, e agora em terceiro, o jejum, que é a palavra, que é aliado à palavra de Deus e à oração. São 3 armas que comumente elas são usadas juntas, né? Porque a pessoa que busca crescer no conhecimento da palavra de Deus também mantém uma vida de oração e tendo um conhecimento a respeito da palavra de Deus e essa ligação com o Senhor através da oração, ela percebe, né, e ela vai entender através das Sagradas Escrituras que o jejum é algo fundamental para a nossa vida espiritual, né? Sabemos que o corpo possui algo que é chamado de tricotomia humana, que assim como existe a Trindade, a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que ambos são Deus, existe a tricotomia humana. Nós somos feitos de carne, alma e espírito. E assim, como a gente já falou aqui, o nosso corpo necessita de recursos, né, de alimentos naturais. A nossa vida espiritual também precisa ser alimentada, né, e vence aquela que a gente mais alimentar. Se a gente nos alimentar mais com as coisas da carne, coisas que vão satisfazer os desejos da carne, a nossa carne vai estar vencendo o nosso espírito. Mas no momento em que nos voltamos mais para Deus, buscamos mais as coisas do espírito, então o nosso espírito vai estar vencendo a nossa carne. Então como é que conseguimos vencer a nossa carne? Através da busca, do crescimento, né, usando essas 3 armas, a palavra de Deus, o jejum e a oração. Estaremos alimentando a nossa carne, o nosso espírito, e assim estaremos vencendo, estaremos mortificando a nossa carne. E em diversos versículos, em diversos textos da palavra de Deus, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, nós vamos ver essa prática do jejum. O próprio Jesus Cristo, ele jejuava constantemente e também orientava os seus discípulos a também jejuar. A gente vai ver em determinado momento em que os discípulos saem para expulsar o demônio de um jovem e o jovem parte para cima dos discípulos e bate nos discípulos, espanca, e os discípulos foram chamar Jesus Cristo, e Jesus vai lá e expulsa aquele demônio daquele rapaz. E aí eles perguntam, como é que nós não conseguimos expulsar em teu nome, Senhor? E o Senhor vai falar que existem situações, existem demônios que só são expulsos com jejum e oração. Então, se você quiser ter uma vida espiritual mais forte, né, é preciso você orar mais, é preciso jejuar mais, né? Claro que sempre com orientações, principalmente médica, né? Você tem que fazer algo consciente, algo racional, com entendimento, né? Não é sair aí jejuando 30 dias sem saber o que está fazendo, né? Tem que fazer com entendimento e com conhecimento. É verdade. E no terceiro e último tópico nós vamos ver Jesus Cristo, nosso maior modelo. No primeiro ponto, vencendo o diabo com a palavra. Então a Bíblia vai nos ensinar pelo exemplo de Jesus, que na sua tentação, em que Satanás pessoalmente tentava o Senhor Jesus, nós vamos ver ele usando a palavra. O comentarista da lição chama a atenção que há 2 episódios. Aqui, um em que Satanás o tenta e ele responde usando Deuteronômio 8:3. A lei, né, de que nem só de pão viveria o homem. Ele usa como uma resposta a Satanás que o instava a transformar pedras em pão. Isso nos mostra, queridos, que nas horas difíceis a palavra de Deus nos sustenta, nos dá sabedoria, nos dá escape. É esse o maior ensinamento desse episódio, é haver a certeza de escapar pela sabedoria que vem do alto, nas horas difíceis e de tentação.
é treinar a si mesmo espiritualmente nas coisas de Deus. Existia na Antiguidade, na Idade Média, os templários, né, e eles lutavam para recuperar a glória de Jerusalém, esperando assim contribuir com a volta do Messias. Mas uma coisa era interessante, que levava aqueles homens a buscar com tanto zelo, e até às vezes pelo custo da própria vida, isso era lembrar das Escrituras, né? Eles eram versados nas Escrituras, estou dizendo que faziam com entendimento, mas eu quero chamar a atenção para isso, a esperança que há nas Escrituras, a direção espiritual que há nas Escrituras, quando é feita com entendimento, sabedoria e inteligência espiritual, vão nos sustentar. É nela que devemos estar arraigados. É isso que Paulo ensina. Então Jesus usa nesse episódio, nós vamos ver que frequentando a sinagoga, ele é chamado para fazer a leitura. Eu imagino a cena, já pensou? O ministro daquele trabalho, dizendo, hoje quem vai ler as Escrituras, convido o nosso amado irmão Jesus de Nazaré para fazer a leitura das Escrituras. E ele, queridos, amorosamente abre em Isaías, capítulo 61, versos 1 e 2, pelo menos, e faz a leitura. É claro que não tinha essa divisão capitular, mas sabemos que, pela descrição do autor bíblico, ele leu lá em Isaías. E isso nos mostra, queridos, como era a parte essencial da vida de Jesus, tanto a oração quanto a leitura da palavra de Deus. E a Bíblia diz que depois de ter lido esses versículos, todos na sinagoga fitaram os olhos nele. Fala de sede, né, em ouvir a palavra de Deus. Que tenhamos essa mesma sede espiritual pelas Escrituras Sagradas. Infelizmente, é uma corrida pela leitura da Bíblia para acumular conhecimento e para exibicionismo. Mas se a gente olha para os antigos, os pioneiros, nós vamos ver gente que buscava nas Escrituras saída espiritual, reforço para o dia a dia, sabedoria para lidar com as coisas de Deus. Que a gente tenha essa mesma direção vinda do Espírito Santo de Deus. Amém. O segundo subtópico diz vivendo em oração. Nós primeiro falamos da arma, que é a oração, e agora nós estamos no terceiro tópico, e último tópico, falando sobre viver em oração, nesse segundo subtópico. E nós vamos ver que Jesus Cristo, ele mantinha uma vida de oração. Ele sendo o próprio Filho de Deus aqui na terra, mas ele constantemente ele se ausentava, a gente vai ver isso em diversos versículos, se ausentava para orar, para conversar com o Pai. E nós, como somos discípulos de Cristo, e como ele nos ensina a sermos seus imitadores, devemos agir da mesma forma também. Nós devemos manter esse relacionamento. A oração nos aproxima mais de Deus, do Pai. O nosso Deus, ele tem prazer em termos um relacionamento pessoal com ele. Ele, quando fez a humanidade ali no Jardim do Éden, Adão e Eva, todos os dias, na viração do dia, ele estava lá, buscava conversar com a sua criação, estava sempre ali conversando com Adão, com Eva, até que um dia o homem caiu, pecou, desobedeceu a Deus. E quando Deus vai lá procurar Adão, Adão, onde estás? Ele estava escondido, por causa do pecado, da desobediência. E nós devemos ter uma vida de oração. O Senhor Jesus Cristo vai ensinar lá no Sermão do Monte, em Mateus, no capítulo 6, ele vai dizer, no versículo 5, e quando orares. Então isso aí nos mostra que é algo que nós devemos fazer sempre. Quando? Não é uma vez na vida, não. Olha, quando você for orar uma vez, não. É sempre que você for orar. Quando orares. Quando orares, não sejais como hipócritas. E a gente vai ver lá no versículo 6, mais uma vez. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora ao teu Pai, que vê o que está em oculto, e o teu Pai que vê o que está em oculto te recompensará. No versículo 7, e orando não usei de vãs repetições. É orientações do nosso Senhor Jesus Cristo a como nós devemos orar, como nós devemos nos chegar a Deus
através da oração. E como ele nos ensina isso, é porque ele sabe que isso é importante para a nossa vida espiritual, né? Tanto a oração quanto o jejum. Nesse mesmo versículo ele vai falar sobre o jejum, mas isso aí quem vai falar é o nosso irmão Diego, no próximo subtópico. Que é o de número 3, e cujo título é Vivendo em Jejum. Aqui eu abro um parêntese para perguntar. Deus alguma vez já fez alguma orientação que fosse para o nosso mal? De maneira nenhuma, queridos, até mesmo quando não entendemos. E nós não somos chamados para entender tudo que ele faz, mas somos chamados para confiar em tudo que ele faz e nos pede. E essa confiança traz maturidade espiritual. Um crente só vai atingir maturidade e crescimento quando se exercitar na confiança. Perceba que Jó experimenta isso quando ele entende, quando Deus o leva para olhar para a criação. Já pensou olhando para o universo e tudo que ele criou, e aí ele entende, eu não estou aqui para entender o que fez o Altíssimo, não, mas para me sujeitar e confiar que tudo que ele pede é bom, e essa é uma verdade. Nós percebemos que o jejum tem benefícios espirituais, mas, queridos, recentemente um médico ganhou um prêmio Nobel por causa de pesquisas na área de um tema que foi muito debatido aí nos últimos anos, jejum intermitente, como uma fonte de saúde, porque depois de um período de jejum, o corpo começa a se livrar de células defeituosas, que são a origem do câncer. Então, o médico ganhou um prêmio Nobel nessa área, provando que um dos melhores tratamentos preventivos para o desenvolvimento de câncer era o jejum intermitente. Então, nada do que Deus nos pede é mal para nós, mesmo que a gente não entenda. Isso é um princípio geral, também aplicado à realidade do jejum. Não estou fazendo aconselhamento, não sou médico, mas eu posso garantir, porque sob conselho médico já experimentei e é uma bênção. Isso para dizer para você que tem também, queridos, resultados positivos no mundo físico, mas muito mais no mundo espiritual. Porque o jejum é importante, porque nele a gente humilha o nosso ego. O jejum era parte de uma situação em que você demonstrava tristeza. Davi, enquanto orava pela vida do filho que teve com Batseba, não se alimentava, jejuando, buscando mover o coração de Deus em favor do seu filho adoecido. Tudo isso nos mostra que o jejum tem o propósito de humilhar o nosso ego. E nós aprendemos, à luz das Escrituras, que o maior problema no nosso relacionamento com Deus é o nosso próprio eu. Quem é o maior causador de todo o sofrimento da nossa vida? Somos nós mesmos, a nossa escolha. E o jejum é uma ferramenta que ajuda a anular a nossa vontade e a nos lembrar que estarmos sujeitos a Deus é o que nós devemos fazer, é para o que fomos chamados. Porque é muito clara a mensagem do Evangelho, começa com um pedido de que nós nos neguemos a nós mesmos. E o jejum é uma expressão disso. Estou com vontade de comer, mas eu não vou comer agora. É uma negação a si mesmo. Olha aí uma expressão do que é o Evangelho. E isso de uma vontade física, humana, carnal. É quando você submete a carne à vontade do seu espírito de se aproximar mais, ser mais cheio do Espírito Santo. O comentarista da lição fala aqui no último parágrafo: ademais, quando aliamos o estudo da palavra e a oração ao jejum, aprofundamos a nossa intimidade com Deus e nos tornamos mais sensíveis à sua voz, conforme acontecia com a liderança e os membros da igreja antiga, que jejuavam como o Senhor Jesus. Então a gente conclui esse ponto desfazendo essa propagação que tem sido feita. Eu pessoalmente já vi gente desvalorizando a prática do jejum. Isso não tem nenhum fundamento bíblico, na verdade vai de encontro com a realidade das Escrituras e é, mais uma vez, aquilo se repetindo, as pessoas falando para ganhar notoriedade, aquilo que as outras querem ouvir, mas isso não é o verdadeiro Evangelho, muito menos o que diz
as Escrituras, onde vemos Deus nos incentivar a anular o nosso erro, que é o começo de todo o problema, para começo de conversa. E aí a gente vê, a gente pode entender que também é uma estratégia do inimigo. Como nós estamos falando aqui de armas, de guerra, de estratégias, essa Desarmar. forma, exatamente, de banalizar o jejum. Você vê que no Brasil não tem uma cultura de jejuar, mas é uma cultura milenar. A Sagrada Escritura já falava sobre o jejum, a aplicação do jejum. Então é uma estratégia do inimigo desarmar a humanidade, a prática do jejum. A gente vê que não é algo comum na nossa cultura brasileira, né? E em diversas outras culturas, mas no Oriente Médio, ali nos povos mais antigos, é uma cultura que é aplicada muito até os dias de hoje. E é algo que nós devemos também aplicar para a nossa vida. E concluindo essa lição, né, o inimigo ele tem as suas estratégias, como nós já falamos aqui sobre isso, e nós devemos estar atentos e perseverantes no Senhor, lembrando que nós temos essas armas à nossa disposição, né, a palavra de Deus, a oração, o jejum, e se nós estivermos constantemente treinando com essas armas, né, todo soldado que ele usa uma arma, ele treina. Se é um soldado, um militar da infantaria, da artilharia, ele vai ter todo um treinamento para montar, para desarmar aquele armamento. Da mesma forma, é a nossa vida espiritual. A palavra de Deus, nós devemos estar sempre treinando para montar e desmontar a palavra, né, e que ela possa estar funcionando. Porque não adianta a gente desmontar a arma e não conseguir montar de novo. Então devemos ser totalmente peritos naquilo em que nós estamos fazendo. Nós somos soldados espirituais, nós temos uma vida espiritual e nós devemos estar prontos para toda a guerra espiritual, através da palavra de Deus, através da oração e do jejum. Nós possamos estar sempre buscando e aprimorando a utilização dessas três armas na nossa vida espiritual. Amém? Então que Deus abençoe a cada um de vocês, que vocês possam continuar conosco aqui nos ajudando, curtindo, compartilhando nossos vídeos em suas redes sociais e assim você estará ajudando a propagar a palavra de Deus àqueles que estão necessitados, muitos que estão precisando de uma palavra de Deus, estudar algo a respeito da palavra de Deus, e aqui você pode estar compartilhando a palavra de Deus e sendo um instrumento usado por Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês. A paz do Senhor.